Opa, boa noite pessoal, bacana, espero que esteja aí todo mundo bem. A gente vai dar sequência aqui no vídeo 4. A gente começou a falar sobre as ondas e para a gente entender, né, por que essas ondas elas influenciam tanto, né, a famosa teoria das cordas, a mecânica quântica. Para a gente entender realmente como isso funciona, eu vou começar a falar sobre os átomos. E para a gente poder, a partir dos átomos, a gente poder aprofundar. Então, um átomo, né, como a maioria de nós sabemos ou lembramos, né, lá, da, lá do colégio, ele é, ele foi durante muito tempo a menor partícula, né, compreendida aí pela ciência. Até nos dias de hoje, ter criado aí microscópios que conseguiram penetrar, né, ver além do átomo. Mas o átomo, ele é basicamente isso, ele é formado por um próton, né, que é o núcleo dele, que tem ali a carga positiva, né, quarks e nêutrons, e aqui ele é circundado por elétrons. Então, né, tem todo tipo de átomo, e cada átomo tem dentro de si uma informação, né, que a gente vai aprender mais para frente. Mas, se a gente pega esse átomo e a gente vai quebrando em partes, vamos dizer assim, se pega um átomo, por exemplo, da, da água, né? Se a gente pega ali uma molécula da água, quebra ela, a gente chega nos dois átomos, né, que formam a água, do hidrogênio e do oxigênio. Então, se a gente junta, né, o H2O, a gente forma uma molécula de água. Juntando milhões, bilhões de moléculas de água, a gente chega numa gota de água. Então, quando a gente pega uma gota de água e coloca um microscópio aqui em cima, uma lente, né, vamos colocar como se fosse uma lente muito potente, uma lupa. Nossa, não ficou parecendo uma lupa não. A gente coloca aqui em cima, imagine que isso é uma lupa. Use bem sua imaginação, que é uma lupa. Na verdade é um microscópio muito potente, né? A gente coloca numa gota de água, depois de aprofundar algumas milhares de vezes, a gente consegue chegar na molécula. Aprofundando na molécula, a gente consegue chegar num átomo. Num átomo de hidrogênio, no átomo de oxigênio, em qualquer átomo, né? Então, quando a gente já sabe, né? A gente aprende desde o colégio que tudo é formado de átomo, né? O ar que a gente está respirando, a água que a gente bebe, os nossos órgãos, né? Todo o nosso corpo, o nosso carro, ou seja, tudo é formado de átomo. Então, isso daqui já evoluiu demais, né? Entender isso. Mas quando o cientista, né? Quando a tecnologia permitiu os cientistas aprofundarem mais no átomo, descobriram os quarks. Então, aprofundando, né, atingiu os quarks, aprofundando mais vezes, ou seja, algumas milhões, bilhões de vezes, né, naquela nossa lupa. Vou deixar a lupa aqui para ficar bem intuitivo. Lembrando, né, pessoal, que como a gente já sabe, como o nosso cérebro ele tem uma maneira específica de aprender, então é por isso que eu escrevo muito, desenho muito, às vezes repito algumas coisas, para que realmente a gente consiga entender, o nosso cérebro consiga entender melhor. Mas bacana, vocês podem ir escrevendo aí também, né, as dúvidas e tudo. Mas então, conforme a gente pega um microscópio e vai aprofundando na matéria, vai aprofundando no átomo, então vai chegar uma hora que vai chegar só na onda. E essa onda, ela é medida, né, por frequência, ou seja, né, a vibração dela. Quanto que ela faz disso aqui por segundo. E essa medida é em hertz, Hz. Essa medida em hertz é quantos hertz, ou seja, quantos ciclos essa onda faz por segundo. Ou seja, o átomo, ele faz, né, uma volta completa, ou seja, ele está vibrando aí mais de 15, 10 bilhões de vezes por segundo. Então o átomo, né, aquela partícula que dá vida a tudo, que é constituído de tudo, o cientista fala o tijolinho, a matéria-prima de tudo, né, ele vai nessa frequência, nessa vibração. Então, bacana, a gente chega nas ondas. Depois que a gente
aprofunda mais ainda, chega no conhecido, aqui, né, já é a teoria das cordas, né, muito estudada, muito respeitada hoje em dia, que já estuda o átomo, né, a matéria, nesse nível. E aprofundando mais ainda, a gente chama no conhecido bóson de Higgs. O que acontece? Qual que é a particularidade do bóson de Higgs? Aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Bóson de Higgs não dá para ver nem cordas nele mais, como se fosse filetinhos de cordas, né, que é vista e tem cordas de todos os jeitos, né, fechada, aberta. Aqui, né, já consegue ver as cordas, ou seja, aprofundando na matéria de qualquer coisa. Se eu coloco o microscópio aqui na minha pele, na nossa pele, a gente vai chegar aqui, vai ter carbono, né? Basicamente carbono, vai ter muitas moléculas de água, e aprofundando nessa molécula, aprofundando muito, a gente chega nas cordas, né, que é medida em onda. Aprofundando nessas cordas, chega no bóson de Higgs. E em qualquer lugar, se você colocar no seu carro, se você colocar no seu coração, se você colocar na sua esposa, você colocar em qualquer coisa que é constituído, né, aqui nessa Terra, nessa dimensão e em outras dimensões também, é constituído por essas ondas. Mas o que acontece no bóson de Higgs é que é o famoso conhecimento que Jesus Cristo ele passou para a gente, que somos um, que eu havia até comentado já. Porque aqui é só um campo contínuo e infinito de energia. É só energia. Ou seja, não tem mais separação. Aqui quando chega, por exemplo, no átomo, né? A gente estava falando cá em cima do átomo, dá para ver bem facilmente, bem claro, né, uma partícula mesmo. Né, dá para ver o núcleo dela e os elétrons circulando ali. Ainda que tem várias coisas que não dá para ver no átomo, né? Mas quando começa a descer, quando chega nas cordas, nas supercordas, né, essa frequência aumenta mais ainda. Se aqui era 15 bilhões de vezes por segundo o ciclo dele, aqui embaixo é muito maior, né, quando aprofunda mais vezes. Só que aqui ainda dá para ver separação, ou seja, nas cordas ainda dá para ver filetes nela, vamos dizer assim. E quando aprofunda mais ainda, em qualquer coisa, em qualquer matéria do nosso mundo, né, de qualquer matéria do universo, chega no bóson de Higgs. O bóson de Higgs é como um campo de energia infinito e não tem divisão nenhuma. Então ele é totalmente infinito. Então ele é uma onda que atravessa tempo, espaço. Então ele vai do passado para o presente, para o futuro e volta. Ele é totalmente contínuo. Só que o que a gente às vezes, quando vê alguns documentários falando do bóson de Higgs ou de ondas, a gente acha que é lá fora, né, no universo. Mas não, é exatamente a nossa pele. Então por isso que nós estamos todos interligados, né? Porque eu estou ligado com essa câmera, que está ligado com você, que está ligado com o universo inteiro. E só existe uma coisa só, quando você aprofunda. Aqui em cima, né, subindo, aqui a gente chegaria na molécula, né? Por exemplo, o H2O, que é a partícula da água, milhares, subindo mais, né? Milhares de moléculas de H2O formaria aí uma gota de água, e assim é em tudo. A nossa pele é a mesma coisa, né? O ar que respiramos é tudo a mesma coisa. Então, por que entender disso aqui, pessoal, faz toda a diferença, né, no nosso mundo? Ou seja, se o nosso órgão ele é feito de átomos, ele chega na onda e chega nessa energia. Ou seja, se está havendo alguma doença, algum problema, se a gente começa a trabalhar essas ondas aqui, a gente vai ou seja, é aqui que a gente precisa começar a trabalhar. Para quê? Para que chegue realmente no tecido do coração, por exemplo. Né? Qualquer doença física, aí partindo para qualquer outra área, qualquer problema emocional, precisa trabalhar também a frequência de onda. Qualquer coisa que você queira conquistar na sua vida, um emprego, então você precisa começar a vibrar na frequência daquele emprego. O que aquele emprego vai trazer para você? Você vai trazer prosperidade, felicidade? Então você precisa começar a vibrar na frequência de felicidade, de prosperidade. Um relacionamento, a mesma coisa. Se um relacionamento, o que vai trazer para você? Sensação de segurança,
de paz, de amor, você precisa, para conseguir um relacionamento, ou para transformar o seu relacionamento que está ruim, você precisa vibrar nessa frequência. Então eu vou falar um pouquinho, né, mais para frente aqui sobre frequência, para a gente poder entender o porquê que às vezes a gente quer uma coisa, né, só que como a gente está vibrando outra coisa, a gente consegue sempre aquilo que não quer. Muitas vezes, muitas pessoas quando vai estudar a lei da atração falam que não funciona para ela, né, que na verdade é a lei da vibração. Não é que não funciona para você. A lei da atração, ela é simplesmente a consequência da sua vibração. Então, o certo é a lei da vibração. A atração é uma consequência. Por quê? O que está dentro, o que você está vibrando, o que seus átomos estão vibrando, ou seja, a informação que está aqui dentro está emanando e atraindo exatamente o que está aqui dentro. Então, se você fala, por isso que eu falei daquela base. Então, se você fala no seu consciente, nossa, eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, quero melhorar minha vida, quero um namorado, uma namorada. Só que, se você está vibrando, se aqui embaixo está vibrando tristeza por não ter o namorado, a namorada, tristeza por não ter dinheiro, né, decepção, medo por não pagar as contas, ou seja, o que realmente você está vibrando aqui, o que você está pensando a maior parte do tempo do seu dia, é o que está vibrando. Ou seja, seu cérebro ele é formado de átomos. Os átomos são medidos em hertz, é a frequência dele. E essa frequência é simplesmente, ela está coligada com tudo. É por isso que quando você pensa muito, por exemplo, você está vibrando muito aqui, crise, problema financeiro, começa a acontecer várias coisas. Você começa a perder o emprego, começa a ter problema no seu trabalho, até chegar a perder. Você pode furar o pneu do carro, vir uma doença. Por isso que uma coisa atrai outra. Semelhante atrai semelhante. São uma das máximas aí da física, da ciência e da religião também. É por causa disso. Se você está vibrando aqui, você vai trabalhar com o bóson de Higgs, que é o universo inteiro. Por isso que vai afetar tudo. Aí vai afetar a área da saúde. Se você está vibrando problema financeiro, crise, então vai afetar a área da saúde para poder atrapalhar financeiramente. Vai afetar seu casamento, vai afetar seu carro, seu trabalho, as pessoas ao seu redor. Ou seja, você vai começar a atrair. Então essa é a parte científica da lei da atração. Você vai começar a atrair exatamente aquilo que você está vibrando. Porque não tem separação nenhuma, na verdade. Né? Então, isso aqui é que é muito pouco intuitivo, porque como a gente só aprende aqui, né? A gente passa a vida inteira aprendendo só aqui, então não é que a gente tem dificuldade, ou não somos muito inteligentes. Somos muito inteligentes e capacitados, todos nós. Então se a gente tem alguma dificuldade para entender isso daqui, é totalmente normal, comum. É porque, na verdade, é porque você é muito inteligente. Como seu cérebro, nosso cérebro só aprendeu aqui, então aquilo que ele está recebendo de estranho, ele não quer nem analisar. Então por isso que é meio estranho a princípio. Mas conforme você vai repetindo, você vai analisando, estudando, você vai percebendo que essa parte daqui que foi escondida de nós é o que manda tudo. Aí você vê a diferença, às vezes, das pessoas, né, que entendem essa parte, aí começa a aprender a lei da atração, que entende a mente, os resultados dela começam a melhorar muito. Então, eu vou acabar o vídeo por aqui, só vou dar 2 dicas, ou 1, ou 3, só para a gente acabar o vídeo, para não ficar muito grande, mas eu vou dar sequência logo em seguir aqui, não vou nem trocar de quadro aqui, vou dar sequência. Mas só para o vídeo ficar com um tamanho menor, para ficar mais fácil para a gente assistir também e tal. Mas então, depois que você percebe isso, aqui o que você precisa mais prestar atenção é no que você está vibrando. Ou seja, o pensamento, o que você está pensando. Seu pensamento. Porque tudo começa no seu pensamento, tudo começa na sua mente. Só entra em você, ou você só vibra aquilo que está na sua mente. Então tudo começa com o pensamento. Então, quando você pensa, né, já experimentos aí científicos, é muito bacana
essa parte da ciência, a neurociência, eles estudam coisas muito interessantes, né? Infelizmente não é passado para a gente nas mídias abertas e tudo, mas bacana. O que é ensinado, que é interessante demais, quando você está pensando em torno aí de 1 minuto e 24 segundos, depois disso já começa a virar sentimento. Ou seja, até você está pensando ali rapidamente, até quando você não começou a analisar as dificuldades, as implicações daquilo, não tem problema. Ou seja, você tem tempo de cortar o seu pensamento. Ou seja, seu livre-arbítrio, seu domínio, ele começa aqui, ó, no pensamento. Então, se vem um pensamento negativo, que é normal, porque a nossa mente, né, como eu havia falado no começo, ela é aberta, né, ela realmente é aberta. Essa imagem que a gente escreve, que a gente adotou, dos 90%, né, que é subconsciente, e dos 10% que é consciente, que é onde começam os pensamentos, essa imagem é só para o nosso cérebro poder entender. Mas a nossa mente ela é aberta, ou seja, ela recebe influência de todos os lados, seja positivo, negativo, na verdade, da frequência que a gente está. A gente não entendeu aqui que, na realidade, está tudo interligado, não tem separação nenhuma, tudo é uma coisa só. Ou seja, nossa mente ela recebe influência. Então, vai vir pensamentos de todo tipo para nós, principalmente daquilo que a gente está passando. Se a gente está passando um problema no casamento, a pessoa está passando um problema lá. Se vem aquele pensamento, nossa, vou brigar com a minha esposa, com o meu marido, ele fez isso, ele não faz aquilo, ela faz isso, não fez aquilo. Naquele momento que vem o pensamento, depois de 1 minuto e 24 segundos, na verdade é bem menos do que isso, mas para medir em eletrodos é mais ou menos esse tempo. Depois desse tempo já começa a mudar a sua bioquímica. Então, do seu pensamento que estava aqui, ó, no analítico, já começa a mudar a sua bioquímica. Bioquímica já é sentimento, ou seja, já é lá no límbico. Então já começa a trabalhar aqui. Começou a trabalhar aqui, já começa a vibrar. Ou seja, já vai influenciar, se já está influenciando as moléculas, ou seja, toda a sua bioquímica já está formando os hormônios de estresse, cortisol, está formando adrenalina, hormônios de irritação, de briga, ou seja, já atingiu o átomo, ou seja, esse tempo aqui é o tempo que vai chegar na sua vibração, da sua vibração vai ir para os átomos e dos átomos já vai cair como moléculas na sua corrente sanguínea. Ou seja, então qual é a primeira dica? Chegou um pensamento, pessoal, pondere um pouco sobre isso aqui só para realmente entender a importância disso. Porque chegou um pensamento, não deixe virar filme na sua mente. Não fique pensando, falando daquilo, nossa, meu marido está assim, minha esposa está assim, eu vou brigar com ela, ou pensando, ou falando, ou seja, porque tudo que você fica por um certo período de tempo vai mudar toda a sua bioquímica e com certeza isso é que vai impactar, né, a sua realidade. Por quê? Tudo está interligado. O seu marido vai sentir aquela vibração, ou sua esposa, o ambiente que você está, ou seja, você forma um ambiente de briga. Quando você chega em casa, realmente o que acontece é aquilo que você já projetou. Ou seja, desavença, brigas. Por quê? Você está vibrando nessa frequência. E assim é com as coisas negativas ou positivas. Se a gente está vibrando na frequência de prosperidade ou na frequência de alegria, ou seja, se um bom relacionamento para você significa alegria, segurança, paz, é só você vibrar nessa frequência aqui de alegria. Né? Só que como que eu faço isso se eu estou tendo problema? Como que eu faço isso se a minha realidade no momento não é isso que está me trazendo? Está me trazendo é tristeza. A mesma coisa com os pensamentos. Então tudo começa nos pensamentos. Então o que você faz? A gente já sabe hoje em dia, a gente já sabe, né, já falamos sobre como você pode trabalhar aqui. Então não fique pensando só no analítico. A gente já entendeu que ele é 10%, então não adianta. Você tem que trabalhar aqui embaixo. Então o que você faz? Veio um pensamento, né? Nossa, vou chegar em casa agora, meu marido não fez isso, minha esposa não fez aquilo, vou voltar para aquela discussão, aquele problema. Então o que você faz? Imediatamente você muda essa frequência aqui. O que você faz? Qual que são as linguagens dele? Você relaxa, você relaxando, você abaixa a frequência do seu cérebro, que são em hertz, né?
a onda alfa. Você abaixou a onda alfa, ela varia aí de mais ou menos de 7 a 13. Depois eu vou colocar uma tabela aqui embaixo para vocês. Mais ou menos de 7 a 13 Hz por segundo. Já é uma onda de relaxamento. Você dá uma respirada funda, as 3 respirações fundas e tal. Não, estou chegando em casa. O que você faz? Você já abaixou aqui, então você já começa a acessar aqui, de leve. Aí o que você faz? Aqui não trabalha com imagem, tudo. Busca uma imagem na sua mente, ou se você for mais inteligente, mais esperto, o que você faz? Pega uma imagem, uma foto de vocês dois no seu Face, ou em qualquer lugar que você tem uma foto, coloca no seu celular um vídeo, ou qualquer coisa que seja, né, de vocês dois. Né, no caso aí, se é de família, né? Falando da questão da briga do casal, pega uma foto onde vocês dois estão felizes, respirando fundo, você pega uma foto ou um vídeo e tal, ou mesmo na mente mesmo, e pensa nisso. Quando você estiver pensando nele, quando você estiver pensando nela, chegando em casa, ou indo para conversar com ele, ou com ela, você vai nessa frequência, você relaxa a sua mente e começa a pensar nisso. Você muda imediatamente toda a sua programação, né, e todo o seu pensamento. Você mudou seu pensamento durante 2, 3, 5, 10 minutos, 20 minutos, o tempo que vai demorar para o carro chegar, para o ônibus chegar, você transforma tudo isso daqui. Por quê? Você trabalha nessa frequência, ou seja, a frequência que você vai estar vibrando aqui vai ser uma frequência, aí você que vai decidir, de alegria, uma foto na praia, quando você ganhou um presente dele ou dela, é uma foto de paz, né, que você está sentindo amor, paz, ou seja, quando você estiver nessas frequências aqui, você vibra e cria isso. Ou seja, é por isso que você consegue chegar lá, faz esse teste que você vai chegar lá, em vez de você brigar, você vai ter uma conversa muito mais calma, só que na verdade, como tudo está interligado, é muito provável que ele faça aquilo que não te irrita, ou seja, ele vai fazer aquilo que te agrade, né? Ela vai fazer aquilo que te agrade. Dependendo do tempo, você pode até surpreender se é 20 minutos, meia hora, vai chegar lá, algo que ele nunca fez ou ela nunca fez, ele fez lá. Por quê? Ele sentiu de fazer. Então, pessoal, isso aqui é muito sério e é ciência pura, é física pura. Né? Então, depois eu vou dar sequência aí, para o vídeo não ficar muito longo, e aí a gente vai continuar daqui, vou detalhar mais algumas coisas aqui, porque realmente é poderoso e é física pura. Né? Para a gente desmistificar essas questões das leis do universo, né? Para a gente colocar isso em prática em nossa vida. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abração.